Eu sou Ana. Antes de toda a escuridão tomar conta, minha vida era simples, mas repleta de um amor que parecia inabalável. Eu e meu marido, Paulo, éramos professores de escola pública em uma pequena cidade do interior, dedicando nossos dias a moldar mentes jovens e a construir um futuro. Não tínhamos filhos, mas nosso lar era vibrante com a presença de sobrinhos e afilhados que nos visitavam sempre. Não éramos ricos, mas vivíamos com dignidade, com a segurança de quem tem um teto sobre a cabeça e a certeza de que nunca estaríamos sozinhos. Tínhamos, sim, alguns parentes por perto, mas a vida nos levava e, cada um com seus próprios afazeres, a rotina acabava por nos afastar um pouco. Éramos um casal comum, com seus sonhos e desafios, mas com uma fé que, embora não fervorosa, era presente na base de nossa criação católica. Pelo menos eu achava que era o suficiente. Até que a vida, de repente, me mostrou que eu estava prestes a aprender a verdadeira dimensão da fé e do amor divino. A vida, por vezes, nos arrasta para um abismo tão profundo que a única certeza que carregamos é a de que a esperança nos abandonou. Eu senti exatamente isso. A perda de meu amado esposo havia sido um golpe tão devastador que o mundo ao meu redor perdeu todas as cores. Nossos sonhos, nossos planos, tudo desmoronou como um castelo de areia levado pela fúria do mar. E como se a dor lancinante da saudade não fosse suficiente, a casa que construímos com tanto esforço, cada tijolo impregnado de nossas memórias, foi tragada pela força implacável das águas. Ali se foram não apenas paredes e objetos, mas também a sensação de segurança, o último refúgio que me restava. Meu corpo, já fragilizado pela dor da alma, sucumbiu a uma doença que me acamou, me aprisionou em um leito de hospital, isolada, sem o calor de um abraço amigo, sem um olhar de conforto familiar. As noites eram longas, frias e silenciosas, preenchidas apenas pelo eco do meu sofrimento e pelos bips incessantes dos aparelhos médicos. A solidão era palpável, quase uma presença física constante ao meu lado. Em meio a essa escuridão densa, onde a morte parecia ser a única porta de saída, em uma dessas madrugadas gélibas e intermináveis, quando minhas lágrimas já haviam secado e o vazio tomava conta de todo o meu ser, eu ouvi uma voz. Não era uma voz audível vinda de fora, mas um sussurro, suave, profundo, que ecoou diretamente em minha alma. Filha, eu estou aqui. Eu nunca te deixei. Por um instante, hesitei, questionando minha sanidade, pensando que talvez fosse apenas um último suspiro da minha mente exausta, pregando-me uma peça. Mas havia algo diferente naquela voz. Uma paz inexplicável, um amor incondicional que penetrou a barreira do meu desespero. Aquelas poucas palavras, carregadas de uma ternura infinita, foram como um raio de luz rompendo a mais densa escuridão. Um sopro de vida em meio à minha quase total rendição. Naquele leito de hospital, onde a dor física se misturava à mais profunda angústia da alma, eu me sentia como um barco à deriva, não em um oceano de água, mas em um mar de luto e desespero, sem âncora para me prender à realidade, sem leme para me guiar. A cada batida do meu coração parecia haver um eco da perda do meu amado esposo. Nossas lembranças, antes um tesouro de alegria, haviam se transformado em uma tortura silenciosa. Eu via seu rosto em cada canto do quarto, ouvia sua voz em cada silêncio. A forma como ele ria, o jeito que ele me abraçava, o cheiro dele em suas roupas que ainda guardava. Tudo isso me vinha à mente como flashes intermitentes, cada um mais doloroso que o anterior, lembrando-me do que havia sido e do que jamais voltaria a ser. Nossos planos para o futuro, que antes eram tão nítidos e vibrantes, agora se desfaziam em pó. O jardim que sonhávamos em cultivar juntos, as viagens que planejávamos fazer, até mesmo a ideia de uma família que havíamos acalentado com tanto carinho. Tudo se dissolveu no ar, deixando um vazio imenso e gelado dentro de mim. A perda da nossa casa, logo após a partida dele, foi como um segundo apocalipse pessoal. Não era apenas uma construção de tijolos e argamassa. Era o nosso refúgio, o ninho onde construímos nossas memórias mais preciosas. Cada cômodo, cada objeto, cada marca na parede contava uma história nossa. Ver
tudo isso submerso, destruído pela força impiedosa da enchente, foi como ter a minha própria história, o meu passado, sendo varrido para longe. A sensação de impotência era esmagadora. Não havia nada que eu pudesse fazer para deter a água, para salvar nossas recordações, para preservar aquele lugar que era a extensão da nossa alma. A casa se foi e, com ela, a última ponta de segurança, o derradeiro vestígio de normalidade que eu ainda possuía. Eu me sentia completamente desabridada, não apenas de um teto, mas da própria vida. E então veio a doença. Meu corpo, já exausto pelo luto e pelo choque, sucumbiu, me aprisionando em um leito de hospital. Cada movimento era uma dor, cada respiração um esforço. A dependência de terceiros para as tarefas mais básicas me corroía por dentro. Eu, que sempre fui uma pessoa ativa e independente, me via reduzida a uma condição de fragilidade extrema, uma mera sombra do que um dia fui. As noites eram as piores, longas, frias, preenchidas apenas pelo som mecânico dos aparelhos e pelo meu próprio choro abafado. A solidão era uma presença palpável, um manto pesado que me sufocava. Os poucos visitantes se esforçavam para me animar, mas suas palavras pareciam vazias diante da imensidão do meu sofrimento. Eu me sentia invisível, esquecida, como se o mundo tivesse seguido em frente e eu tivesse ficado para trás, presa em um pesadelo sem fim. Minha fé, que um dia foi inabalável, desmoronou junto com tudo. As orações se tornaram impossíveis, as palavras presas na minha garganta. Eu questionava a Deus, com raiva, com ressentimento. Onde estava Ele quando eu mais precisei? Por que permitiu tanta dor? Eu não havia sido uma boa filha, uma boa esposa, uma boa cristã. As promessas de amor e cuidado divino pareciam distantes, vazias. A imagem de um Deus amoroso se dissolvia diante da realidade cruel que eu vivia. O vazio na minha alma era tão profundo que eu acreditava que nunca mais seria preenchido. Eu só queria que tudo acabasse, que a dor cessasse, que o sofrimento me libertasse de uma vez por todas. Naquela madrugada fria e escura, quando o desespero atingiu seu ápice, foi quando a voz, aquela voz, suave e inconfundível, ecoou no meu coração, abrindo uma frecha de luz onde antes só havia escuridão. Filha, eu estou aqui. Eu nunca te deixei. A partir daquele dia, o terço de madeira se tornou meu companheiro inseparável. Eu o segurava enquanto os médicos faziam a ronda, enquanto as enfermeiras traziam os medicamentos, enquanto as horas se arrastavam na solidão do quarto. A cada conta que deslizava entre meus dedos, uma nova oração fluía do meu coração, antes tão árido e agora começando a brotar. Eu comecei a rezar, de forma desajeitada no início, com palavras que pareciam enferrujadas pela falta de uso, mas com uma sinceridade e uma devoção que eu nunca havia sentido antes. Não era mais uma obrigação, mas uma necessidade da alma, uma conversa íntima com aquele que havia sussurrado em meu coração. As passagens bíblicas que minha avó me ensinava na infância, as parábolas de Jesus, as promessas de um amor que tudo perdoa, começaram a vir à mente com uma clareza impressionante. As palavras, antes adormecidas, ganhavam agora um novo significado, uma nova profundidade que eu nunca havia percebido. Comecei a pedir uma Bíblia e a ler avidamente. As histórias de superação, de fé inabalável em meio às maiores tribulações, de milagres que pareciam impossíveis, preenchiam minha mente e meu coração. Eu entendia, finalmente, que as provações pelas quais eu passara não eram um sinal de abandono divino, mas sim oportunidades de crescimento, de fortalecimento da fé. Deus não havia me castigado, Ele estava me lapidando, me preparando para algo maior, algo que eu ainda não podia compreender em sua totalidade. Comecei a perceber que mesmo nos momentos mais sombrios, Ele nunca havia me deixado sozinha.
Sua presença estava nos pequenos gestos de bondade da equipe do hospital, no raio de sol que me aquecia e, acima de tudo, no sussurro que ecoava em minha alma e no presente inesperado daquele terço. Aos poucos, a tristeza profunda que me consumia começou a dar lugar a uma tênue, mas persistente esperança. O desespero, antes avassalador, era substituído por uma fé renovada que me dava forças para seguir em frente. Minha recuperação física, que antes parecia estagnada, começou a progredir de forma surpreendente. Os médicos e fisioterapeutas se admiravam da minha melhora, da minha força de vontade em superar as limitações do meu corpo. Eu sabia que não era apenas a medicina agindo em mim, mas também a força da oração, a fé inabalável que me impulsionava a lutar por cada pequeno avanço. A cada passo, sentia a mão de Deus me guiando, me sustentando, me dando a coragem para enfrentar a dor e a exaustão. Ele me deu forças para os exercícios, para lidar com a burocracia das perdas que me aguardavam fora dali, para começar a reconstruir minha vida do zero, tijolo por tijolo. Aprender a perdoar foi outra parte essencial dessa jornada. Perdoar a mim mesma pela raiva e pela falta de fé que senti, perdoar as circunstâncias que me levaram àquele ponto de ruptura e, acima de tudo, me perdoar por ter duvidado do amor e da presença em minha vida. Aquele período no hospital, que inicialmente me pareceu um castigo, uma sentença de isolamento e sofrimento, revelou-se, na verdade, um tempo de profunda transformação espiritual. Foi ali, naquele ambiente improvável, que tive um encontro real e pessoal com Deus. As perdas que tanto me haviam feito sofrer começaram a ganhar um novo significado. Elas não eram o fim da minha história, mas sim o início de um novo capítulo, um capítulo escrito sob a luz da fé e da esperança, com a certeza de que a mão de Deus nos guia mesmo quando o caminho parece intransponível. Eu compreendi que a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza da presença de Deus em meio a eles. E essa certeza me deu um propósito renovado, uma chama que reacendeu em meu coração e que nunca mais se apagaria. Ao receber alta do hospital, senti um misto complexo de alívio e um certo receio. O mundo lá fora, com suas demandas e suas lembranças dolorosas, parecia ao mesmo tempo convidativo e intimidante. Minha casa não existia mais. Minhas referências de vida haviam sido alteradas drasticamente. Mas, ao contrário da pessoa que havia sido internada, eu não estava mais sozinha. Carregava comigo a certeza inabalável da presença constante de Deus, a força de uma fé renovada e um propósito claro que havia nascido no mais profundo do meu sofrer. O terço de madeira que surgira misteriosamente em meu quarto permanecia em minhas mãos, um símbolo tangível dessa transformação, um lembrete constante do amor e da misericórdia divina que me resgataram do abismo. Foi então que a compreensão se aprofundou. Aquele terço não era apenas um sinal de Deus Pai, mas um convite, um elo com a Santíssima Virgem Nossa Senhora. Em meu coração, percebi que a presença daquele terço ali, de forma tão inesperada, era uma indicação de que eu precisava estar mais próxima dela, da Virgem Maria, que intercede por nós e nos conduz ao seu Filho. Senti que, naquele momento de minha maior fragilidade, Maria havia estendido seu manto sobre mim, me acolhendo em seus braços. Ela, que conheceu a dor da perda e do sofrimento, compreendia a minha angústia de uma maneira única. Minha devoção à Nossa Senhora, que antes era uma fé superficial, de criança, agora se tornava uma relação profunda e pessoal. Reconstruir a vida foi um processo árduo, passo a passo. Tive que encontrar um novo lar, readaptar-me a uma rotina sem a presença física do meu esposo, lidar com as cicatrizes invisíveis da doença. Contudo, em cada desafio, eu senti uma força interior que antes eu não possuía, uma força que vinha tanto do amor de Deus quanto da intercessão maternal de Maria. A fé que renasceu naquele leito de hospital me sustentava, me impulsionava a seguir em frente, a não desistir a cada novo obstáculo. Não havia mais espaço para o questionamento amargo, apenas para a gratidão e a certeza de que havia um plano maior se desdobrando sob o olhar atento do pai e da mãe. Percebi que minha experiência não era apenas sobre minha recuperação pessoal. Ela carregava uma mensagem, uma verdade universal que precisava ser ecoada.
Senti um chamado forte em meu coração, uma convicção que crescia a cada dia. Eu não poderia guardar essa experiência apenas para mim. Minha história de superação, de um encontro tão real com o sagrado, precisava ser compartilhada. Eu precisava testemunhar o poder transformador da fé em meio às maiores dificuldades, mostrando que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está lá, estendendo a mão, sussurrando em nossa alma, e que Ele nos envia sua mãe para nos amparar. Essa revelação de um propósito maior se tornou a bússola que guiou meus passos dali em diante. A inspiração veio de uma profunda necessidade de estender a mão para outras pessoas que, como eu, talvez estivessem no fundo do poço, sentindo-se abandonadas e sem esperança. Eu queria que elas soubessem que a luz de Deus e o carinho de Maria podem penetrar as mais densas trevas. O desejo de compartilhar a palavra de Deus, de levar conforto e inspiração através de relatos de vida, cresceu dentro de mim. Compreendi que, ao narrar histórias de fé, de superação, de encontros divinos, eu estaria cumprindo uma missão. Não se tratava apenas da minha jornada, mas da possibilidade de que minha vivência pudesse acender uma centelha de esperança no coração de alguém. Um lembrete de que o amor de Deus é incondicional e que a fé, amparada pela intercessão da Virgem Maria, tem o poder de transformar vidas. Minha vida se tornou um testemunho vivo e a paixão por compartilhar essa verdade se tornou o meu motor, a minha nova razão de ser. Minha história, que um dia foi um emaranhado de perdas e dor, transformou-se em um testemunho vivo do amor inesgotável de Deus. Do fundo do poço, fui erguida por uma voz suave e por um simples terço, que se tornaram faróis na minha escuridão. Hoje, compreendo que as provações não são o fim, mas um caminho para um encontro mais profundo com o divino, e que a presença de Nossa Senhora, a Virgem Maria, é um bálsamo para a alma ferida, uma ponte para o coração de Cristo. A fé não é a ausência de tempestades, mas a certeza de que aquele que acalma o mar está conosco em cada onda e que sua mãe nos guia e nos protege em cada passo. Se você, assim como eu, já sentiu o peso da solidão, da perda ou a impressão de que a vida não faz mais sentido, saiba que existe uma esperança que supera todo o sofrimento. Deus ainda fala, Ele sussurra em nossos corações, nos detalhes mais singelos do dia a dia, nos momentos em que menos esperamos e muitas vezes através do amor e da intercessão de sua mãe. E às vezes ele só precisa de um momento de silêncio de nossa parte para ser ouvido. Que este relato sirva como um abraço, um lembrete de que você não está sozinho nessa jornada. Que possa ser uma luz para guiar aqueles que buscam um refúgio, uma palavra de conforto em meio às suas próprias lutas. Se esta história ressoou em seu coração, se trouxe um pouco de paz ou reflexão, conte-nos nos comentários se você já ouviu ou viveu uma história semelhante a essa, onde a fé e a presença de Nossa Senhora fizeram a diferença. Sua partilha pode inspirar e consolar muitos. E se você se sentiu tocado por esta mensagem, por favor, curta este vídeo e inscreva-se no nosso canal para continuar recebendo mais relatos que edificam a fé e inspiram a esperança. Que a nossa fé seja sempre a nossa âncora e a esperança a nossa bússola, sob o olhar atento e maternal de Nossa Senhora. Que possamos, juntos, continuar a descobrir e a partilhar o amor de Deus que transforma vidas.